Você já parou para pensar que dentro do seu peito pode estar batendo o coração de alguém que você amou e perdeu sem nunca ter dito adeus? Essa é a história real de Marina, uma mulher que recebeu um transplante de coração e descobriu a verdade mais dolorosa e ao mesmo tempo mais linda que alguém poderia imaginar. E eu te garanto que até o final dessa história, você vai entender porque o amor às vezes precisa morrer para continuar vivo de uma forma que nunca imaginamos. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente a forma como você vê a vida, a morte e principalmente o amor verdadeiro. Marina tinha 32 anos quando sua vida começou a desmoronar lentamente, imperceptivelmente, como um castelo de areia sendo levado pelas ondas do mar grão por grão, até que de repente você percebe que não há mais nada ali. Ela era enfermeira em um grande hospital de São Paulo, dedicada, competente, daquelas profissionais que todo mundo admira, porque parecem ter nascido para cuidar dos outros, e talvez seja exatamente por isso que ela nunca prestou atenção nos sinais que seu próprio corpo estava dando, porque quando você passa o dia inteiro cuidando da dor alheia, fica fácil ignorar a sua própria dor, fica fácil normalizar o cansaço extremo, a falta de ar, as palpitações, e dizer para si mesma que é só estresse, que é só excesso de trabalho, que vai passar depois de uma boa noite de sono que nunca chega. Mas tem algo que você precisa saber sobre Marina antes de continuarmos, algo que vai fazer toda a diferença no desenrolar dessa história, e é o fato de que 3 anos antes desse momento, 3 anos antes de começar a sentir os primeiros sintomas da doença, que quase a matou, Marina havia terminado um relacionamento de 7 anos da forma mais brutal possível, com uma discussão tão violenta, tão cheia de palavras que não poderiam jamais ser retiradas, que ambos saíram daquele apartamento feridos de uma forma que nenhum remédio poderia curar. O nome dele era Gabriel, e Marina o havia amado com uma intensidade que assustava até a ela mesma, aquele tipo de amor que você sente que se der errado, vai te destruir completamente, e foi exatamente isso que aconteceu. A discussão começou por algo banal, como sempre começam as grandes tempestades, uma bobagem sobre ele ter esquecido de buscar Marina no hospital, depois de um plantão noturno exaustivo. Mas na verdade aquela discussão não era sobre o plantão esquecido, era sobre todos os pequenos ressentimentos acumulados ao longo de 7 anos, todas as expectativas não atendidas, todos os sonhos que um tinha e que o outro não compartilhava, e principalmente era sobre o medo que ambos tinham de admitir que talvez não fossem feitos um para o outro mesmo amando-se tanto, porque amor nem sempre é suficiente, e essa é uma verdade que dói demais para ser aceita. Gabriel era designer gráfico, trabalhava como freelancer em casa, e Marina sempre achou que ele deveria ter um emprego mais estável, algo mais seguro, enquanto Gabriel achava que Marina trabalhava demais, que ela se doava demais para o hospital, e sobrava muito pouco dela para o relacionamento, e os dois estavam certos e errados ao mesmo tempo, porque o problema não era o trabalho de nenhum dos dois, o problema era que eles haviam esquecido de crescer juntos, e tinham crescido em direções opostas, sem perceber até que a distância entre eles ficou grande demais para ser atravessada. Naquela noite fatídica, Marina gritou coisas terríveis, disse que Gabriel era um fracassado, que ela estava cansada de sustentar os sonhos dele, enquanto ele não sustentava nem a si mesmo, e Gabriel, ferido no orgulho e no coração, respondeu com a mesma crueldade, disse que Marina era fria, que ela amava mais seus pacientes do que amava ele, que ela tinha um coração de gelo, e que ele estava cansado de tentar derretê-lo. As palavras saíram como facas afiadas e cortaram fundo, tão fundo que fizeram sangrar partes da alma, que talvez nunca cicatrizassem completamente, e quando Marina finalmente disse que queria que ele saísse da casa deles, que ela não queria mais vê-lo nunca mais na vida, Gabriel pegou suas coisas, olhou para ela com aquele olhar que Marina nunca esqueceria, um olhar que era pura dor misturada com amor e decepção, e saiu batendo a porta. Esse foi o último momento em que Marina viu Gabriel, porque nos dias seguintes, ela bloqueou o número dele, bloqueou todas as redes sociais, pediu para as amigas em comum não mencionarem o nome dele na presença dela, e mergulhou de cabeça no trabalho, como se pudesse afogar a dor, em plantões consecutivos e pacientes que precisavam dela.
Gabriel tentou ligar algumas vezes nos primeiros dias, deixou mensagens que Marina deletou sem ouvir, mandou flores que Marina jogou no lixo, e eventualmente ele entendeu que Marina realmente não queria mais nada com ele, então ele também seguiu em frente, ou pelo menos foi isso que Marina imaginou porque ela nunca mais soube nada sobre a vida dele. 3 anos se passaram, e Marina havia construído uma vida nova, uma vida que do lado de fora parecia perfeita. Ela tinha sido promovida a enfermeira-chefe, tinha comprado um apartamento novo, tinha um grupo de amigas que a apoiavam, tinha até começado a sair com algumas pessoas, nada sério, mas o suficiente para provar para si mesma que tinha superado Gabriel, exceto que ela não tinha superado, porque você não supera 7 anos de amor verdadeiro, apenas porque decidiu seguir em frente. Você apenas aprende a conviver com a ausência, aprende a viver com um pedaço seu faltando. E foi exatamente nesse momento, quando Marina achava que tinha tudo sob controle, que seu corpo decidiu cobrar a conta de anos de estresse, de noites mal dormidas, de emoções reprimidas, de uma tristeza que ela insistia em negar. Começou com um cansaço que ela atribuiu à idade, depois vieram as tonturas que ela atribuiu à pressão baixa, depois a falta de ar que ela atribuiu ao sedentarismo, até que um dia, bem no meio de um plantão, Marina simplesmente desmaiou. Quando acordou, estava em uma maca na emergência do próprio hospital onde trabalhava, rodeada por colegas preocupados, e foi quando o doutor Henrique, cardiologista e amigo de anos, olhou para ela com aquela expressão séria que médicos fazem quando têm más notícias, e disse que precisavam conversar, que os exames mostravam algo grave, muito grave, e que Marina precisava se preparar, porque a vida dela estava prestes a mudar completamente. O diagnóstico foi devastador: cardiomiopatia dilatada em estágio avançado. O coração de Marina estava falhando, estava se esforçando tanto para bombear sangue, que tinha aumentado de tamanho e perdido a capacidade de funcionar adequadamente, e não havia tratamento que pudesse reverter isso, não havia remédio mágico, a única solução era um transplante de coração. Marina sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés, como se tudo aquilo fosse um pesadelo do qual ela acordaria a qualquer momento, mas não era, era real, absurdamente real, e pela primeira vez na vida Marina entendeu como seus pacientes se sentiam quando recebiam diagnósticos terminais. Entendeu aquele olhar de pânico misturado com descrença, entendeu o impulso de negar a realidade, porque a realidade era simplesmente insuportável. Ela tinha apenas 32 anos, tinha uma vida inteira pela frente, tinha planos, sonhos, lugares que queria conhecer, e agora estava sendo informada de que sem um coração novo, ela teria talvez meses de vida, talvez menos. O processo de entrar na lista de espera por um transplante foi burocrático, e ao mesmo tempo profundamente humilhante, porque Marina teve que admitir que estava morrendo, teve que assinar papéis que basicamente diziam que ela estava esperando que alguém morresse para que ela pudesse viver, teve que confrontar a dura realidade de que sua sobrevivência dependeria da tragédia de outra família, e isso pesava em sua consciência de uma forma que ela não conseguia explicar, nem para si mesma. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Marina. Ela teve que se afastar do trabalho, teve que aceitar a ajuda das amigas, teve que aprender a viver com a incerteza constante, porque a qualquer momento poderia receber a ligação, ou a qualquer momento poderia não receber, e simplesmente morrer esperando. Durante esse período, Marina pensou muito em Gabriel, mais do que tinha permitido a si mesma pensar nos últimos 3 anos, e se arrependeu profundamente das coisas horríveis que tinha dito naquela última noite, se arrependeu de ter cortado contato de forma tão radical, se arrependeu de ter deixado o orgulho falar mais alto que o amor, porque agora que estava encarando a própria mortalidade, ela entendia que nada daquilo tinha importância, que briga de casal, diferenças de opinião, expectativas não atendidas, tudo isso era tão pequeno perto da possibilidade de perder tudo de verdade. Ela quis procurá-lo tantas vezes, quis desbloquear o número dele, e mandar uma mensagem pedindo desculpas, pedindo para conversarem, mas o que ela diria? Oi Gabriel, eu estou morrendo, e queria que você soubesse que eu nunca parei de te amar? Isso parecia cruel demais, parecia egoísta demais, então Marina manteve o silêncio e segurou sua dor sozinha.
6 meses depois de entrar na lista de espera, em uma terça-feira chuvosa de julho, o telefone de Marina tocou às 3 da madrugada, e quando ela atendeu era o Dr. Henrique dizendo aquelas palavras que ela tinha esperado, e ao mesmo tempo temido ouvir. Apareceu um coração compatível. Você precisa vir para o hospital agora, precisamos operar o mais rápido possível. Marina sentiu uma mistura de alívio, medo, gratidão e culpa ao mesmo tempo, porque sim, ela ia viver, mas alguém tinha morrido, alguém tinha perdido um filho, um marido, um irmão, um amigo, e esse alguém estava agora dando a ela uma segunda chance, que ele ou ela nunca teria. A cirurgia durou 8 horas e foi um sucesso. Quando Marina acordou na unidade de terapia intensiva com tubos saindo de todos os lugares possíveis, com dor em cada centímetro do corpo, ela colocou a mão no peito e sentiu um coração batendo. Um coração que não era o dela, um coração que tinha vivido uma vida inteira dentro de outro corpo e agora estava dentro do seu, dando a ela mais tempo, mais dias, mais chances. E Marina chorou de alívio, de gratidão, de emoção pura, e jurou para si mesma que não desperdiçaria essa segunda chance, que viveria de uma forma que honrasse não apenas sua própria vida, mas também a vida de quem havia doado aquele coração. A recuperação foi lenta e dolorosa. Foram meses de fisioterapia, de remédios imunossupressores, que faziam ela se sentir constantemente enjoada, de consultas médicas semanais, de aprender a viver em um corpo que era, e não era seu ao mesmo tempo, porque tinha algo diferente, algo que Marina não conseguia explicar. Mas sentia, era como se o coração dentro do seu peito tivesse memórias, como se às vezes ela sentisse emoções que não eram suas, como se houvesse ecos de uma vida que ela nunca viveu mas que agora estava conectada à sua de uma forma inexplicável. Ela mencionou isso para o Dr. Henrique uma vez, e ele sorriu daquele jeito que médicos sorriem quando acham que você está sendo dramática. Disse que era normal ter pensamentos estranhos, depois de um trauma tão grande, que era o cérebro dela, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Mas Marina sabia que era mais que isso, ela simplesmente sabia. Um ano depois do transplante, quando Marina já estava quase completamente recuperada, quando já tinha voltado a trabalhar meio período, e estava reconquistando sua vida pedaço por pedaço, ela recebeu uma carta, não um e-mail, não uma mensagem, mas uma carta física de papel, lacrada em um envelope branco, sem remetente, entregue pessoalmente no hospital. Marina abriu com mãos trêmulas, e quando começou a ler sentiu o mundo inteiro parar, porque a carta era da mãe do doador, era de uma mulher chamada Dona Beatriz, que dizia que estava escrevendo, porque precisava que Marina soubesse algo, precisava que ela soubesse quem era a pessoa cujo coração estava batendo dentro do seu peito, e então veio a revelação que destruiu e reconstruiu Marina ao mesmo tempo. O doador era Gabriel, seu Gabriel, o homem que ela havia amado por 7 anos, o homem de quem tinha se separado da forma mais cruel possível, o homem que ela nunca tinha esquecido, mas que tinha empurrado para longe da sua vida. A carta explicava que Gabriel tinha morrido em um acidente de moto 3 dias antes do transplante, que tinha sido uma morte súbita, inesperada, que ele estava voltando do trabalho, e um carro tinha avançado o sinal vermelho, e colidido com ele, que ele tinha sido levado ao hospital já sem vida, mas que os médicos conseguiram manter seus órgãos funcionando tempo suficiente para a doação, e que Dona Beatriz tinha autorizado tudo, porque Gabriel tinha deixado claro em vida que queria ser doador, que ele sempre dizia que se algo acontecesse com ele, queria que sua morte pudesse salvar outras vidas. A carta continuava dizendo que Dona Beatriz tinha conseguido descobrir quem tinha recebido o coração do filho, através de um contato no hospital, que ela sabia que não deveria ter feito isso, porque a doação deveria ser anônima, mas ela precisava saber, precisava ter certeza de que o coração do filho estava em boas mãos, e quando ela descobriu que tinha sido Marina, ela não soube se ria ou chorava. Marina não conseguia respirar enquanto lia aquilo, as lágrimas caíam no papel borrando algumas palavras, mas ela continuava lendo como se sua vida dependesse daquilo. E a carta então revelava algo que Marina nunca soube. Dona Beatriz contava que Gabriel nunca tinha superado o término, que ele tinha tentado seguir em frente, mas nunca tinha conseguido realmente esquecer Marina,
que ele falava dela com frequência, que se culpava pelas coisas horríveis que tinha dito naquela última noite, que tinha escrito cartas que nunca teve coragem de enviar, que tinha tentado ligar, mas nunca conseguiu passar da secretária eletrônica, que tinha respeitado a decisão de Marina de não querer mais vê-lo, mas que nunca tinha parado de amá-la. E então veio a parte que fez Marina cair de joelhos no chão do apartamento. Dona Beatriz escrevia que nos últimos meses antes do acidente Gabriel tinha comentado com ela que estava juntando coragem para tentar falar com Marina novamente, que ele tinha ouvido através de conhecidos em comum que Marina estava doente, que precisava de um transplante, e que ele estava desesperado querendo ajudar, mas sem saber como, porque sabia que Marina não ia querer nada dele. A carta terminava com Dona Beatriz dizendo que quando os médicos informaram que o coração de Gabriel tinha ido para Marina, ela sentiu que de alguma forma o destino tinha corrigido um erro, tinha dado ao amor deles uma segunda chance, mesmo que de uma forma que ninguém poderia ter imaginado, e que ela queria que Marina soubesse que Gabriel estaria feliz sabendo que foi ele quem salvou a vida dela, que de todas as pessoas no mundo, ele teria escolhido salvar Marina. Porque mesmo com tudo que tinha acontecido entre eles, mesmo com todas as mágoas e palavras duras, o amor verdadeiro nunca morre realmente, ele apenas se transforma, e agora Gabriel estava literalmente vivendo dentro dela, batendo dentro do peito dela, mantendo ela viva, e aquilo era ao mesmo tempo a coisa mais triste e mais bonita que poderia ter acontecido. Marina não sabe quanto tempo ficou ali no chão segurando aquela carta, poderia ter sido minutos, poderia ter sido horas, o tempo tinha perdido completamente o sentido, e ela só conseguia pensar que durante todos aqueles meses de recuperação, durante todas aquelas noites em que ela colocava a mão no peito e agradecia ao doador anônimo por ter dado a ela uma segunda chance, durante todos aqueles momentos em que ela sentiu emoções estranhas e memórias que não eram suas, era Gabriel que estava ali. Era o amor da vida dela que estava mantendo ela viva, era o homem que ela tinha amado e perdido, e nunca mais visto, que agora fazia parte dela de uma forma tão literal e tão profunda, que era impossível processar. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para Dona Beatriz. O número estava no final da carta, e quando a voz daquela mulher atendeu do outro lado, Marina não conseguiu falar, só conseguiu chorar, e Dona Beatriz também chorou, e as duas ficaram ali chorando juntas pelo telefone. Chorando por Gabriel, chorando pelo amor que foi perdido e encontrado da forma mais impossível, chorando pela crueldade e pela beleza do destino, chorando porque a vida às vezes é tão absurdamente injusta e ao mesmo tempo tão incrivelmente mágica que não há palavras que possam descrever. Elas marcaram de se encontrar alguns dias depois em um café, e quando Marina viu Dona Beatriz pela primeira vez ficou chocada com o quanto ela se parecia com Gabriel, os mesmos olhos castanhos expressivos, o mesmo sorriso gentil, e as duas se abraçaram, como se já se conhecessem há anos, como se fossem família, porque de certa forma eram, estavam conectadas pelo amor a Gabriel de formas diferentes, mas igualmente profundas. Dona Beatriz mostrou para Marina fotos de Gabriel dos últimos anos, fotos que Marina devorou com os olhos, tentando encontrar sinais de infelicidade, ou de superação, tentando entender como tinha sido a vida dele, depois que ela o tinha mandado embora, e em cada foto, ela via um sorriso que não chegava aos olhos, via uma tristeza que ele tentava esconder, mas que estava lá, e isso partiu o coração de Marina em 1000 pedaços, porque ela sabia que tinha sido responsável por aquela tristeza. Dona Beatriz então deu para Marina algo que mudaria tudo novamente, uma caixa de sapatos velha cheia de cartas. Eram as cartas que Gabriel tinha escrito para Marina ao longo dos anos, mas nunca tinha enviado, e ela disse que Marina podia levá-las, que ela tinha direito de saber o que Gabriel sentia, tinha direito de conhecer os pensamentos dele, os arrependimentos dele, o amor dele que nunca tinha diminuído. Marina levou a caixa para casa, e passou a noite inteira lendo cada carta, uma por uma, e foi como conversar com Gabriel novamente, foi como ouvi-lo explicar seu lado da história, foi como receber o pedido de desculpas que ela nunca teve coragem de pedir, e ao mesmo tempo, dar o pedido de desculpas que ela nunca teve coragem de dar.
Nas cartas, Gabriel falava sobre os primeiros meses depois da separação, sobre como ele tinha ficado destruído, sobre como tinha tentado se convencer de que eles tinham feito a coisa certa, sobre como ele tinha saído com outras pessoas, mas nunca tinha conseguido sentir nada, porque seu coração ainda pertencia a Marina. Ele falava sobre as noites em que quase ligou para ela, sobre as mensagens que digitou e deletou centenas de vezes, sobre as vezes que passou em frente ao hospital, onde ela trabalhava só para sentir que estava perto dela de alguma forma. Ele falava sobre os arrependimentos, sobre como desejava poder voltar no tempo e controlar a língua, sobre como as palavras que disse naquela última noite o assombravam, sobre como ele sabia que tinha sido cruel e egoísta e que ela não merecia aquilo. E principalmente ele falava sobre o amor, sobre como percebia cada vez mais que ela era a pessoa certa para ele, sobre como tinha certeza de que tinham cometido um erro ao terminar, sobre como queria uma chance de recomeçar, de fazer diferente, de crescer junto, em vez de crescer separados. A última carta era datada de 2 semanas antes do acidente, e nela Gabriel escrevia que tinha tomado a decisão de procurar Marina, que não importava se ela o mandasse embora novamente, não importava se ela tivesse seguido em frente com outra pessoa, ele precisava que ela soubesse que ele nunca tinha parado de amá-la, que a vida dele tinha ficado vazia sem ela, que ele estava disposto a fazer qualquer coisa, mudar qualquer coisa, ser qualquer coisa que ela precisasse que ele fosse, desde que pudessem tentar novamente. Ele escrevia que tinha ouvido que ela estava doente, e que isso tinha sido um choque, que ele não conseguia suportar a ideia de um mundo sem Marina nele, que ele estava rezando todos os dias, para que ela ficasse bem, que ele queria estar lá para ela mesmo que fosse apenas como amigo, mesmo que fosse apenas de longe, ele só precisava saber que ela estava bem. A carta terminava com Gabriel dizendo que na semana seguinte ia mandar flores para ela no hospital com um cartão convidando para conversarem, que ele estava nervoso mas determinado, que tinha perdido 3 anos, que poderia ter passado com ela, e não ia perder mais nenhum dia, que a vida era curta demais para viver com arrependimentos. Marina leu aquela última carta tantas vezes que praticamente memorizou cada palavra. E a ironia cruel era que Gabriel nunca teve a chance de enviar aquelas flores, nunca teve a chance de dizer para ela pessoalmente tudo aquilo que tinha escrito, nunca teve a chance de tentar novamente, porque uma semana depois de escrever aquela carta ele estava morto, e 2 semanas depois seu coração estava batendo dentro do peito de Marina, mantendo ela viva. O universo tinha dado a Gabriel exatamente o que ele queria, tinha dado a ele uma forma de estar com Marina novamente, de salvá-la, de amá-la, só que não da forma que ninguém poderia ter imaginado ou desejado, porque amor verdadeiro às vezes se manifesta de formas tão incompreensíveis que a gente só consegue aceitar, a gente não consegue entender. Nos meses que se seguiram, Marina mudou completamente. Ela passou a viver de uma forma totalmente diferente, com uma intensidade que ela nunca tinha tido antes, porque agora ela não estava vivendo apenas por ela, estava vivendo por Gabriel também, estava vivendo a vida que ele não pode viver, estava fazendo as coisas que ele queria fazer, estava amando a vida de uma forma que honrasse o sacrifício dele. Ela começou a se encontrar regularmente com Dona Beatriz, e as duas desenvolveram uma amizade profunda, uma conexão que ia além da tragédia que as uniu, e Dona Beatriz dizia que era como ter uma parte de Gabriel de volta, era como poder ainda cuidar dele, de alguma forma, cuidando de Marina. Marina também fez questão de realizar alguns dos sonhos que Gabriel tinha escrito nas cartas, mas nunca tinha conseguido concretizar. Ele queria viajar para o Japão, para ver as cerejeiras florindo. Então Marina juntou dinheiro e foi, e quando estava lá sob as árvores cobertas de flores rosa, ela colocou a mão no peito e sussurrou que eles tinham conseguido, que estavam ali juntos de alguma forma. Ele queria aprender a tocar violão, então Marina se matriculou em aulas, e toda vez que conseguia tocar uma música nova, ela sentia que não era apenas ela tocando, era Gabriel também, através dela, com ela. Ele queria ser voluntário em um abrigo de animais, então Marina começou a ir todo sábado, e cada cachorro que ela acariciava, cada gato que ela alimentava, era em nome de Gabriel, era cumprindo promessas que ele tinha feito, mas não tinha tido tempo de cumprir.
Mas tem algo que Marina nunca contou para ninguém, nem para Dona Beatriz, nem para suas amigas mais próximas, e é o fato de que às vezes, especialmente de noite, quando está tudo quieto, ela sente Gabriel, não de uma forma mística ou sobrenatural, mas ela sente o amor dele. Sente como se ele estivesse ali sussurrando que está tudo bem, que ele está feliz por ela estar viva, que ele faria tudo de novo se pudesse, que o amor deles nunca acabou realmente, apenas se transformou em algo que transcende a vida e a morte. Ela coloca a mão no peito e sente o coração dele batendo, aquele coração que amou ela por tantos anos, e que agora literalmente mantém ela viva, e ela conversa com ele, pede desculpas pelo que disse naquela última noite, agradece por ele ter salvado a vida dela, promete que vai viver de uma forma que faça valer a pena o sacrifício dele. Hoje, 3 anos depois do transplante, Marina está completamente recuperada fisicamente, mas emocionalmente ela carrega uma mistura complexa de gratidão, amor, tristeza e culpa que provavelmente vai carregar pelo resto da vida. Ela nunca se relacionou seriamente com ninguém desde que descobriu a verdade sobre o doador, não porque não queira, mas porque parece errado de alguma forma, parece traição, mesmo sabendo racionalmente que Gabriel gostaria que ela fosse feliz, mesmo sabendo que ele não iria querer que ela passasse o resto da vida sozinha, mas o coração às vezes não escuta a razão, o coração tem suas próprias regras, e talvez seja apropriado que seja assim já que ela agora tem literalmente o coração de Gabriel dentro dela. Marina se tornou uma defensora fervorosa da doação de órgãos, ela dá palestras em escolas, hospitais, empresas, qualquer lugar que a convide, e ela sempre conta uma versão resumida da sua história, obviamente sem os detalhes mais pessoais, mas ela conta sobre como a decisão de uma família em um momento de dor inimaginável deu a ela uma segunda chance de vida, sobre como cada pessoa que se torna doadora pode salvar até 8 vidas, sobre como existem milhares de pessoas na fila esperando por um órgão que pode nunca chegar, e ela implora, literalmente implora, para que as pessoas conversem com suas famílias sobre doação de órgãos, para que deixem registrado que querem ser doadoras, porque uma decisão que leva 5 minutos para ser tomada pode significar a diferença entre vida e morte para alguém que está esperando. Ela também criou um instituto em nome de Gabriel, uma organização sem fins lucrativos que ajuda famílias de pacientes que estão na fila de transplante, que oferece apoio psicológico, ajuda financeira para aqueles que não podem pagar os custos associados ao tratamento, que fornece informação e esperança, e o símbolo do instituto é um coração, porque é óbvio que seria, e abaixo do coração está escrito uma frase que Gabriel costumava dizer, uma frase que Dona Beatriz contou para Marina, e que resume perfeitamente toda essa história: o amor nunca morre, ele apenas se transforma. Marina sabe que sua história é extraordinária, sabe que a probabilidade estatística de receber o coração especificamente do homem que amou é tão pequena que parece impossível. Alguns médicos com quem ela conversou disseram que em décadas de carreira nunca tinham visto nada parecido, e isso faz Marina acreditar que talvez exista algo maior orquestrando nossas vidas, talvez exista um propósito que não conseguimos ver quando estamos no meio do caos e da dor, talvez todas as coisas ruins que acontecem façam parte de um plano maior que só faz sentido quando olhamos para trás com a perspectiva que só o tempo pode dar. Ela pensa frequentemente sobre aquela última noite, sobre a discussão que os separou, sobre todas as coisas cruéis que foram ditas, e ela percebe agora que nada daquilo tinha realmente importância, eram apenas 2 pessoas que se amavam profundamente, mas que não sabiam como lidar com as diferenças, eram apenas egos feridos e orgulhos machucados, eram apenas humanos sendo humanos, falhando e errando como todos nós fazemos, e ela desejaria poder voltar no tempo, não necessariamente para mudar-o que disse, mas para poder ter mais uma chance de dizer eu te amo, de dizer me desculpa, de dizer que a gente pode resolver isso, porque no final das contas, é isso que importa, não as brigas, não as diferenças, não as expectativas não atendidas, mas sim o amor, sempre o amor, apenas o amor. Marina aprendeu que a vida é absurdamente frágil, que podemos estar aqui hoje, e amanhã não estar,
que não adianta guardar rancor, ou deixar mágoas não resolvidas, porque o tempo que achamos que temos pode não estar realmente lá, que as pessoas que amamos podem sair pela porta e nunca mais voltar, e que as últimas palavras que dizemos para alguém podem realmente ser as últimas. Então é melhor que sejam palavras de amor, palavras de perdão, palavras que a gente não vai se arrepender, caso não haja uma próxima vez. Ela aprendeu que brigas de relacionamento, discussões sobre trabalho ou dinheiro ou expectativas, tudo isso é tão pequeno, tão insignificante, tão ridiculamente irrelevante, quando comparado com a possibilidade real de perder a pessoa, e que seria muito melhor para todos nós, se aprendêssemos isso antes de ser tarde demais, antes de dizer coisas que não podem ser retiradas, antes de bater a porta e nunca mais voltar. Mas talvez a lição mais importante que Marina aprendeu, a lição que ela tenta transmitir toda vez que conta sua história, é que o amor verdadeiro nunca morre realmente. Ele pode mudar de forma, pode se transformar, pode até doer de formas que a gente não imaginava ser possível. Mas ele não desaparece, ele fica ali, persistente, teimoso, eterno. E às vezes ele se manifesta de formas tão inesperadas e tão profundas que a única coisa que podemos fazer é aceitar com gratidão e viver de uma forma que honre esse amor. O amor de Gabriel por Marina não terminou quando eles terminaram o relacionamento, não terminou quando ele morreu, não vai terminar nunca, porque agora ele vive literalmente dentro dela. Cada batida do coração dela é uma declaração de amor dele. Cada dia que ela vive é um presente dele. Cada sorriso, cada lágrima, cada momento de alegria ou tristeza, tudo isso está sendo alimentado pelo amor dele. Marina vai ao cemitério toda semana, leva flores,